Então, bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente dá continuidade a um assunto bastante pertinente, muito interessante, né? Dentro da geografia. A gente sai um pouquinho dessa economia mundial, um pouquinho desse processo de urbanização, né? E a gente entra nas relações de trabalho e economia no Brasil, especificadamente no Brasil, certo? Então, como a gente pode ver, né, nós estamos nessa quarta revolução industrial, nessa quarta fase, né, desse processo de industrialização, e nós temos vários avanços, né, dentro desse cenário de relações de trabalho voltadas principalmente à economia. Né? Nós vamos aí ter as relações do PIB, do nosso produto interno bruto, né? Nós vamos ter os indicadores sociais, a população economicamente ativa, né? Discussão sobre a PE, a população economicamente ativa, aquela também que está inativa. Hoje a gente tem um grande número de desempregados, né? Nós vamos ter a questão do emprego, que envolve a questão da informalidade, né, também. De um lado a gente tem o desemprego e do outro lado a gente tem esse crescimento devido a essa crise econômica, né, que o Brasil ele vem passando no decorrer dos anos, principalmente a partir daqueles movimentos que houve em 2013, né, 2013, 2014, e o Brasil vem aí passando por um processo de recessão e de um desequilíbrio em sua economia. Então, várias discussões, a exemplo também dessa informalidade, a flexibilização das leis trabalhistas, né? A gente sabe que hoje houve uma revogação, né, uma mudança nos direitos trabalhistas da população, do trabalhador brasileiro, a questão do trabalho infantil, a mulher no mercado de trabalho, né, a concentração de renda e um fator importante para essa questão dessa discussão, que é a desigualdade social, né? Que essa desigualdade social vem no Brasil atrelada a todo o seu processo de corrupção, de patrimonialismo, né, de preconceito, do racismo, o processo da escravidão, na qual o Brasil passou no seu período colonial até os dias de hoje, né? Não estamos isentos, a gente vê que de vez em quando sai na mídia, né? E os que saem, e os que não saem, que estão ocultos, mas infelizmente todos os dias, né, nós temos relatos de feminicídio, nós temos relato de racismo, né, de violência, temos relato de desigualdade social, é um problema crônico brasileiro, né? Enfim, então essas relações de trabalho, né, junto com a economia no Brasil, está relacionada a todos esses elementos e todos esses fatores. Certo? O documentário ele traz justamente como que é essas relações de trabalho hoje no dia a dia do brasileiro, né? Daqueles entregadores nas grandes capitais, até nas cidades médias e nas cidades pequenas nós temos também, né? Mas em maior evidência nos grandes centros, e que eles, né? E que eles pagam propriamente dito para trabalhar, porque diante de um acidente de trabalho, eles não têm os direitos trabalhistas legalizados. E uma infinidade de relatos, uma infinidade de acontecimentos aí dentro desse cenário da informalidade no Brasil hoje. Certo? Então, depois vocês veem, a gente discute na próxima aula. Ok? Então, vamos ver lá essa introdução para a gente dar prosseguimento. Então, no livro de vocês é o livro 4, certo? Na página 671, certo? A gente vai dar uma revisada e depois vocês se aprofundem na leitura, certo? É um assunto bastante pertinente, bem atual, mais atual do que nunca, né? Essas relações de trabalho e a economia brasileira, certo? A gente sai da economia mundial, né, das relações que o Brasil tem com o mundo, certo? Dessas relações que o Brasil tem com o mundo, do seu produto interno bruto, das relações de exportação, de importação,
certo? Da taxa de câmbio, do dólar, enfim, de toda aquela discussão que a gente teve para irmos agora adentrar o Brasil, né? Então, a recessão econômica da qual se recupera o Brasil afetou diretamente a geração de empregos, isso é notório, né? Isso, toda a literatura, ela nos traz que realmente essa recessão econômica, primeira coisa que ela afeta é justamente o emprego, né? Essa questão da geração de emprego, porque muitas empresas, muitas fábricas, elas vêm a fechar e, consequentemente, assim, sendo obrigadas a demitir os seus funcionários em todas as dimensões, em todas as instâncias, seja aquele que precisa de um conteúdo, né, digamos assim, de uma base mais fundamentada, de um trabalho mais intelectual, até aquele que trabalha, né, no maquinário, na matéria-prima, enfim, todo aquele processo. Então, a taxa de emprego no Brasil de 2000 a 2014 se mantinha, né, e começou a cair, tendo fortemente quedas a partir de 2014, 2015. Né? Então, eu estava vendo um livro que a autora, a historiadora, ela fala, né, que essa taxa de desemprego, dados de 2019, ela já estava em quase 13%. Né? Então, é um número bastante avançado, né, para um país de dimensão continental como o Brasil e de grande formação de intelectuais. Né? A gente tem um grande número de analfabetismo, né, de pessoas que deixam a sala de aula para trabalhar justamente por conta dessa falta de oportunidade e que vão trabalhar na informalidade, certo? E que gera justamente essa questão da informalidade, né, e do desemprego também. De 2008, a taxa de desemprego chegou a 12,2%, que representa cerca de 12,7 milhões de pessoas. Então, desde 2008, essa taxa está, né, nessa base entre 12% a 13%. Então, é um número significativo. Todo ano, milhares de pessoas estão inseridas no mercado de trabalho, porém, por períodos de crise econômica, a oferta de emprego acaba diminuindo. Isso é notório, né? Como eu já falei para vocês. Empresas fecham, indústrias são obrigadas a reduzir o seu trabalho, a sua produção e, consequentemente, reduz a produção, reduz o número de operários, né? Pessoas que deram a vida em uma empresa, que passaram a vida em uma empresa e, quando ela é demitida, ela não, às vezes, nem olha, né, na cara do trabalhador, por conta dessa tecnologia que a gente está aí inserida, né? Quando a gente vai trabalhar, eles pedem até o teu DNA, né? Mas quando as empresas te demitem, eles não querem saber se você tem família, se você tem filhos, né? Se você tem contas para pagar. Infelizmente é mais um, né, nesse cenário. E essa realidade tem aumentado justamente por conta dessa informalidade e sem carteira assinada, né? O que a gente vê, o exemplo do documentário que vocês vão ver, é justamente essas pessoas que saem de casa, né, de 6, 7 horas da manhã, voltam à noite para ganhar R$ 50 durante o dia, 40, no dia que fazem muita entrega, né, R$ 90, e sem garantias. Né? A gente tem um exemplo, exemplo do Uber, né? O Uber também um exemplo bem prático dessa questão, dessa informalidade, além dos aplicativos de entrega, né? O Uber, ele é o dono, né, do seu próprio negócio. Ele apenas se cadastra, né? Se cadastra, caso ele receba muitas estrelinhas, né, isso mostra que ele é um bom motorista, mas caso não, o Uber ele já troca, né? Tem muita gente querendo aí, e o que precisa é de um carro, saber dirigir, né? E ele que vai arcar com a gasolina, vai arcar com o IPVA, com o licenciamento, né? Com toda. E se ele bater o carro, se ele alguém o Uber não se responsabiliza por nada. Ele que tende o motorista que tende a se responsabilizar. Então, isso, pessoal, é o cenário,
né, dessa informalidade brasileira, dessa falta de carteira assinada, falta de perspectiva de trabalho. Outra questão que é discutida também, não sei se é nesse documentário ou no outro, mas eu vou mandar todos para vocês, o que mostra, né? Mostra o crescimento, né, desse trabalho informal no sentido de que praticamente cada casa ela está inventando alguma coisa para se virar. Ou faz doce, ou faz almoço, ou coloca roupa para vender, ou faz artesanato, ou vende plantas. Tem crescido bastante o número de pessoas, né, vendendo plantas nessa busca justamente de uma alternativa para ganhar alguma coisa e no final do dia ter como comprar o seu pão, certo? Então, esse processo, né, vem crescendo bastante nos últimos anos no Brasil, ok? Outra questão importante, né? Temos também no nosso Brasil, a gente também não pode negar a questão, né, do emprego formal, né? Daquelas pessoas que passam em concurso público, certo? Daquelas pessoas que têm garantias, né? Está sendo aí ameaçada, mas, né, precisa de muita aprovação no Congresso, no Senado, não é assim de uma hora para outra, né? Mas nós ainda temos essa questão, né, do trabalho formal, né? Por mais que a maioria seja na informalidade. Outra questão também, a falta de oferta de mão de obra qualificada, né? A origem desse problema está relacionada a um sistema educacional deficitário, isso é crônico no Brasil, né? Isso vem justamente do abandono, né, dessa educação que muitos jovens, né, eles abandonam, não terminam, não chegam nem a terminar o ensino médio e são obrigados a trabalhar para levar a comida para dentro de casa, certo? Então, esse problema educacional no Brasil, ele reflete, né, diretamente no cenário econômico, né, justamente porque não consegue, se a gente não tem profissionais qualificados, se nós não temos pessoas capazes de desempenhar uma determinada função, né, naquilo que é especializado, ele vai tornar, né, uma competitividade justamente nesse mundo globalizado, porque o capacitado, né, vai disputar a vaga consequentemente com aquela pessoa que não terminou o ensino. Então, as empresas procuram cada vez mais pessoas capacitadas, não só a mão de obra bruta em si, mas pessoas. Vocês sabem que o campo é mecanizado hoje, né? A questão do agronegócio cresceu no território brasileiro. Então, as máquinas, né? Elas estão sendo cada vez mais, né, capacitadas. As pessoas estão, desculpa, sendo cada vez mais capacitadas para desempenhar essa função, né? E dentro dessa problemática, nós temos uma questão importante, né, para discutir a economia brasileira: a população economicamente ativa. Aquela pessoa que está na ativa, que está trabalhando, que está gerando, né, divisas, que está pagando a sua contribuição, seja ela seja o INSS, né, está contando para a sua aposentadoria, seja o INSS, ou seja aquelas aposentadorias privadas, né, que você, independente da idade, pode já começar pagando a partir do momento que você é de maior, para quando chegar lá na frente, você ter direitos, garantias à sua aposentadoria. A gente sabe que houve uma reforma, né, uma reforma trabalhista, o número, a questão do tempo de serviço e da idade, ela aumentou, né, tanto para os empregadores formais como para aqueles informais que pagam independente a sua contribuição, certo? E precisamos dessa população economicamente ativa, né? No caso das economias emergentes, no caso dos países periféricos, né, dos países emergentes, né, que nós nos incluímos, observa-se uma tendência do crescimento da população economicamente ativa no setor terciário, no setor da industrialização, né? Então, é um setor, é um dos maiores setores que aumenta, que cresce a divisa de geração de empregos, né? Justamente esse setor da industrialização do setor terciário.
certo? E essa população economicamente ativa, o que vem acontecendo, né? É justamente nós que trabalhamos, que pagamos os nossos impostos, né? Que sustentamos a população economicamente inativa, certo? Por isso que quando houve a reforma da Previdência, quando houve a reforma trabalhista, né? O governo ele se baseou justamente nesse cenário, né? Isso é uma das teorias que ele alega, né? A defensoria dele, do Estado como uma célula, né? Ele defende o quê? Que pessoas estão, né, trabalhando mais, a população economicamente ativa, de uma certa forma, aumentou, seja ela formal ou informal, né? Mas aumentou, e aquela população econômica inativa, ela precisa receber as suas aposentadorias. E as aposentadorias é justamente geradas, né, através dos impostos pagos por essa população economicamente ativa, né, e da sua contribuição previdenciária. Certo? Então, houve toda aquela discussão, foi justamente nesse sentido. Certo? Então, a gente pode ver, né, que essa população econômica ativa, né, ela é de fundamental importância para o desenvolvimento da economia, certo? Da economia brasileira. Aqui a gente pode ver uma imagem do processo de industrialização, a questão da industrialização e da urbanização, certo? É de grande valia dentro desse cenário, né? A gente sabe que são setores de grande importância, esse setor secundário e terciário, principalmente o setor terciário, que é o setor também de serviços, né? E, consequentemente, vai aí desenvolver uma economia ativa mais participativa, certo? Daí a gente parte para uma grande questão hoje do desemprego, né? Tão falado aqui no Brasil, pessoas tão martirizadas, né? Tão presente na nossa população brasileira, né? Todas as literaturas sociais que fazem menção, seja a história, a sociologia, a geografia, tem alguma discussão, essas discussões mais contemporâneas, né? Fala justamente desse desemprego, consequentemente também porque a população aumentou, né? Quando a gente entra um pouquinho para urbanização, essa população brasileira ela vem aumentando, a expectativa do brasileiro, isso também é uma característica que faz, né, o governo fazer a reforma da Previdência, mostra que a pirâmide, né, ela enlargueceu lá no seu topo, então as pessoas estão envelhecendo mais, né? Então ele também usa como argumento essa questão, né, que a população brasileira, a pirâmide ela aumentou em seu topo, então a população está envelhecendo mais e consequentemente, né, precisa-se de mais políticas públicas também voltada, né, precisa de ter o seu aposento, né, e assim consecutivamente. Então, o desemprego varia conforme a região analisada. A gente sabe que quando a gente discute o processo de regionalização, né, no Brasil, a gente vê uma grande disparidade, uma grande diferença regional entre as regiões geográficas. Né? A gente sabe que aquela área concentrada do sul e do sudeste, né, são áreas mais industrializadas. A gente sabe que a região norte, né, especificadamente a região nordeste, no início, né, da década de 70, passou por um processo, digamos assim, de preconceito, justamente por falta de investimentos, por falta de um olhar voltado ao desenvolvimento dessa região, né? E foi quando houve o processo de adentrar, né, nas outras regiões a questão do desenvolvimento, né, de trazer empregos, de trazer geração de renda para aquelas outras regiões e explorar o que aquela região ela tem, né, de mais propício, de mais desenvolvimento, de mais rentabilidade para o Brasil. Então aí a gente mostra nesse cenário também do desemprego, se a gente for fazer uma análise, né, a gente vê que a região Nordeste, em alguns aspectos,
certo? Ela vem se destacando aí, infelizmente, ainda se tem um preconceito com relação à região Nordeste, né? Essa questão, através de alguns investimentos, como a Superintendência, né, de Desenvolvimento para o Nordeste, ela veio justamente buscar, no período, né, de industrialização, que a gente estava saindo aí daquela fase, né, colonial, para as indústrias irem se desenvolvendo, e o Nordeste foi, aos pouquinhos, se desenvolvendo. Então, essa imagem aí, desse mapinha do Brasil, mostra justamente a taxa de desemprego por região. E se a gente for olhar a nossa região Nordeste, é a região, né, por mais que territorialmente, né, como a região Norte, são regiões bastante extensas, mas ainda concentra o maior número de desempregados, né? Então, nós temos aí 15,8%, né, na região Nordeste, em comparação à região Sul, nós temos 8,4%. Então, vejam que a região Norte e a região Nordeste, né, lideram aí com esse número de desempregos. Aí, se a gente voltar atrás, lá na frente, quando a gente viu a população economicamente ativa, a gente vai ver que um dos gargalhos é justamente essa falta de estrutura educacional, né? A região Nordeste ainda, né, muitos são obrigados a deixar os seus estudos para justamente trabalhar nessa informalidade. Então, nós temos aí, né, o que se destaca essa região Nordeste com o maior número de desempregados. Centro-Oeste com 10,6%, Sudeste com 13,6%, né, Norte 12,5% e o Sul 8,4%. A estagnação econômica do país contribuiu também para o crescimento da população empregadas em trabalhos informais, que não possui carteira assinada e, com isso, não é respaldada pelas leis trabalhistas. Isso foi o que eu acabei de falar lá na frente, quando a gente estava abordando, né, a discussão. Então, a economia estagnada, né, ela faz com que aumente o índice de informalidade, de pessoas que busquem, né, seja lá em que habilidade seja, em que setor seja, essa informalidade, né? Você vê muito dentro do processo de terceirização, né? As pessoas são contratadas, certo? Trabalharem em uma jornada extensa, certo? Trabalhar em uma jornada extensa, sem dignidade, muitas vezes, sem recursos, né? E o que é que essa empresa faz? Quando aquele funcionário, quando aquele empregador chega a 2 anos, 3 anos no máximo, 4 anos, ele demite, né? Já recontrata outra pessoa, porque aquela pessoa, quanto mais ela passa tempo em uma firma, em um setor terceirizado, ela passa a ter mais, né, digamos assim, vantagem no sentido dos seus direitos, né, quando é demitido. E eles procuram não manter muito tempo uma pessoa, que é justamente para não dar esses direitos àquela pessoa. E daí é uma marca, né? A questão do desemprego hoje é uma marca crucial, é uma marca que deixa sequelas, né? É uma marca que deixa vulnerabilidade do ser humano, certo? É uma questão que está aqui presente no nosso cenário atual, né? No Brasil. Estamos também diante de uma pandemia, isso faz com que há uma estagnação da economia, né? Uma regressão desse desenvolvimento econômico, certo? E a gente pode ver aí um exemplo, 2015, em meio a um cenário econômico recessivo, atividades ligadas aos setores de turismo, marketing imobiliário, a especulação imobiliária, tiveram queda na oferta de emprego. Isso é óbvio, pois estão diretamente ligadas às demandas de consumo. É aquela coisa. Se eu estou trabalhando, eu vou ter um dinheirinho a mais para viajar, para lanchar fora, né? A partir do momento que aquela pessoa está desempregada, ela não vai dar recurso ao setor hoteleiro, ao setor comercial, né, de uma forma geral. Então, eles, consequentemente, tendem também a cair, né? Quanto maior o número de desemprego, maior também essa expectativa desses setores
também gerarem lucro, certo? Emprego e demografia, né? O que a gente pode ver? O emprego e a demografia está muito associado também à população economicamente ativa, né? Essa transição demográfica. Vejam como eu falei para vocês, né? A questão do êxodo rural, né? Nós tínhamos uma população voltada, né, nos anos 50, nos anos 60, mas, né, logo no início da primeira Revolução Industrial, nós tínhamos uma população mais voltada ao campo, né? Uma população mais agrária, que dependia desses recursos primários. A partir do momento que o processo de urbanização e o processo de industrialização, ele foi se desenvolvendo no Brasil, as cidades elas foram se formando e as cidades elas foram crescendo. E com isso aumentou o número populacional nos centros urbanos, aumentou o número de cidades, aumentou o número de metrópoles, né, brasileiras, e isso faz com que exista também um número maior dessa população economicamente ativa. Porque essa população economicamente ativa, ela vai justamente trabalhar nos setores secundário e no setor terciário, certo? Então, é muito importante essa questão. O número, né, da expectativa de vida do brasileiro, que aumentou mais, né, consequentemente, a taxa de natalidade diminuiu, né? Se a gente for fazer uma comparação, década de 60, 70, quantos filhos uma mulher tinha, né? Hoje ela tem a liberdade de escolher se ela quer ser mãe ou não, né? Ou quando opta pela opção de ser mãe, quer um, no máximo 2 filhos, né? Isso também é relativo, vai de pessoa para pessoa, mas o que o IBGE mostra é justamente que a quantidade, né, de filhos nascidos, filhos vivos nascidos por mulheres no Brasil, ela tem diminuído. Enquanto isso, o número de idosos tem aumentado. Por isso que a gente sai daquele cenário, daquela base, né, larga da pirâmide, afinalada, e ela vai justamente para uma base mais achatada e um topo mais alargado, certo? Consequência também das políticas públicas, né? A conscientização das doenças transmissíveis, né? De toda aquela questão da saúde da mulher, a contracepção, né? A questão também da dificuldade de se criar um filho, justamente por falta do emprego fixo, né? Então, tudo isso é levado em conta quando se fala nessa questão desse emprego e dessa questão demográfica brasileira, certo? Outra questão importante, né, a expectativa de vida, já falei para vocês. Então, dentro dessa questão do emprego e da demografia, é toda essa conjuntura que a gente vê atualmente no cenário brasileiro, certo? Outra questão importante, o trabalho informal, né? O documentário vai mostrar para vocês essa informalidade, né? Esse mundo globalizado, esse Brasil, né, emergente, esse país periférico, mas porém é um país que está se desenvolvendo, um país que está tecnologicamente, certo, desenvolvendo. E com isso nós temos dentro desse trabalho informal, certo, a busca de famílias por subsistência, como eu falei lá no início para vocês, né? Essa questão dessa informalidade, ela afetou tanto o Brasil, que já tem artigos, já tem pessoas dentro da sociologia, né? Pesquisadores, cientistas, estudantes, já tem pessoas estudando, né, um novo nome de se dar dentro desse século XXI a essas pessoas que estão aí no desemprego e que partem para o processo da informalidade, né? Geneticamente já está se buscando um nome para caracterizar justamente essas pessoas que se vivem na informalidade. Quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, dentro da literatura, né, geográfica, a gente já tenha esse nome dessas pessoas que buscam, né, ganhar o pão de cada dia dentro dessa informalidade.
E uma questão importante dentro desse processo informal é que, com o aumento da qualificação profissional e a melhoria nos índices educacionais, isso a gente não pode mentir, né? Por mais que a gente tenha o analfabetismo esteja encravado na nossa sociedade, né? O abandono do estudo, né? Pessoas jovens não chegam a concluir o ensino médio, mas nós temos aos pouquinhos aí um avanço, né, nessa educação. A gente sabe que hoje tem vários programas educacionais que fazem com que o jovem ele chegue na universidade, né? ProUni, Reúne, e tantos outros aí que mostra essa possibilidade que o estudante ele tem nessa condição de ter que fazer para esse curso para ele se profissionalizar e ele não ser mais um dentro do quadro dessa informalidade, certo? A gente sabe que esse trabalho informal, né, o trabalho da informalidade, como o Uber, como o iFood, os entregadores, são empregos que eles têm uma baixa remuneração, certo? A participação desses prestadores, né, e empreendedores individuais, eles trabalham justamente, como eu falei para vocês, por conta própria. Aconteceu algum problema, algum acidente de trabalho, tu te vira, né? A gente vai ver vários jovens que no documentário que estão lá acidentados e estão sem ganhar um auxílio-doença, né? Por que eles não ganham auxílio-doença? Porque eles não tinham carteira assinada, né? Infelizmente. Então, vivem à margem da ajuda de um familiar, de um vizinho, né? Então, isso é indigno, certo? Isso é indigno. Então, infelizmente, esse trabalho informal, ele vem crescendo justamente por conta desse processo de recessão da economia, certo? Então, infelizmente, isso é um cenário, né, que afeta o Brasil, o país onde nós estamos vivendo. Outra questão importante, né, a flexibilização das leis trabalhistas. A gente passou, né, e vem ainda passando, que sempre tem uma novidade aí nesse cenário, né, da previdenciário, né, com relação a essas leis trabalhistas, né? Então, com o discurso de reduzir o desemprego e a informalidade, que isso é discurso de governo, né? Algumas medidas foram tomadas visando ampliar a oferta de emprego no país. Então, uma delas é a flexibilização das leis trabalhistas. O que diz essa flexibilização? A diminuição dos direitos e garantias dos trabalhadores. Olha que flexibilização, gente. A diminuição dos direitos e da garantia e dos direitos e garantia dos trabalhadores, né? Então, essa indignidade, esse novo cenário, né, de como nos se mostra a questão trabalhista hoje é de grande preocupação, né? Porque o trabalhador ele só tende a ter percas, né? Consequência justamente também dessa informalidade, desse desemprego. O trabalhador ele tem percas, né? E não tem justamente garantias, muitas vezes nem até a garantia da própria vida, né? Que muitos chegam a falecer no trabalho, principalmente esses entregadores, certo? Nas grandes capitais. Então, essa flexibilização das leis trabalhistas, ela mostra, né, esse cenário. Eu vou disponibilizar, certo, o link para vocês. Na próxima aula a gente continua, é bom porque já entra dentro do trabalho, né, dentro da nossa discussão, a terceirização do trabalho no Brasil. Então, assistam o documentário, ele é curtinho, ele é super atual, certo? E vai trazer bastante conhecimento para vocês dentro desse cenário econômico, né, do Brasil, principalmente agora no século XXI, onde nós estamos passando, né, por esse processo de recessão econômica, né, por esse processo de informalidade, esse processo de terceirização, esse processo de falta de garantias de nós trabalhadores, né, que estamos aí na luta por melhores, né, condições de trabalho e dignas.